Olá, o programa Sempre Feliz começa agora. Durante este mês de outubro, vamos ter 2 entrevistas sobre o câncer de mama. Semana que vem, vamos falar sobre a prevenção. Convoque todas as mulheres da sua família, suas amigas, para assistirem a entrevista. E hoje vamos falar sobre quem teve o câncer de mama diagnosticado. Você recebeu o diagnóstico de câncer de mama? O que fazer? Como são os tratamentos? Como melhorar a qualidade de vida e vencer esse mal? Eu vou conversar com a mastologista e ginecologista Mariana Mendes sobre o assunto. Ei, Mariana, que alegria estar aqui te recebendo, porque eu sei que é um assunto tão importante e eu sei que você tem muito a agregar. Obrigada, eu fiquei feliz demais com o convite, é um tema que eu gosto muito e falar sobre abordar o câncer de mama é tão importante quanto prevenção, que é o que as pessoas costumam dar muito enfoque no Outubro Rosa. E às vezes a gente esquece de falar como é comunicar as más notícias, sobre o tratamento, como ajudar essa paciente, não só na prevenção. A gente vai ter muita coisa para tricotar e descobrir. E hoje também vamos assistir a reportagem sobre o evento Jornada Científica Fé e Religião, que foi realizado entre os dias 10 a 12 de outubro em Nova Lima. Sensacional o tema! E na cozinha temos uma receita com vegetais verdes escuros. É a sopa de brócolis e espinafre. Quem vai nos ensinar é o Fabiano. Tudo bem? Tudo bom, Prazer, Fabiano? mais uma vez estar aqui. Ah, que alegria te receber. A primeira pergunta, você não vai responder porque a gente vai voltar logo mais, mas só de saber que é vegetais verdes já dá um questionamento. Sim, a gente vai sim. explicar tudo isso. Então, fique aí o tempo todo, porque o Sempre Feliz já está no ar. Semana que vem vamos bater muito na tecla da prevenção ao câncer de mama. Mas hoje vamos falar sobre informações importantíssimas para quem já, infelizmente, recebeu o diagnóstico. O que é necessário observar e colocar em prática para ajudar nessa batalha? Minha conversa é com a mastologista e ginecologista Mariana Mendes. Mari, muito obrigada pela sua presença. E eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Como funciona um tratamento multidisciplinar para a questão do câncer? O câncer de mama, ele, como todas as doenças, o médico ele não trabalha sozinho. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, como você falou. E a gente precisa também que o paciente queira e aceite o tratamento. Eu vou falar no enfoque do câncer de mama, que é a minha praia, né? A gente trabalha com a fisioterapia, com a psicologia, com a oncologia, com a radioterapia e ofertando tudo isso para o paciente desde que ele aceite, no tempo dele, todos esses tratamentos que a gente tem para oferecer. Porque o diagnóstico do câncer de mama, ele é pesado, cheio de tabus, não é fácil e às vezes leva um tempo para a paciente, inclusive, aceitar e querer iniciar o tratamento. É uma jornada extensa, mas a gente está aqui sempre para poder ajudá-las da melhor maneira possível. Ajudá-los, né? Porque câncer de mama também pode acontecer em homem. E com relação à família, os familiares, os amigos, tem alguma maneira que eles possam estar ajudando, colaborando nesse processo? Sim, com certeza. O familiar, o amigo, o parente muito próximo, ele vai fazer muita diferença no tratamento, como estando do lado. Tem algumas frases que eu não posso falar jamais para aquele paciente. Ai, com a minha amiga começou pela químio, por que você está começando pela cirurgia? Comparando as pessoas. Não, porque nós somos diferentes. Se nós somos diferentes, o princípio do tratamento também vai ser diferente. Então, a gente não pode comparar. Eu acho que o principal
principal é a gente mostrar que está do lado daquele paciente. Sendo para assistir um filme, tomar café, conversar de outras coisas que não sejam só do câncer, porque a pessoa não é só aquela doença, ela continua sendo a Camila, o João, a Amanda, indo nas consultas, indo fazer exame, indo nos tratamentos. Por exemplo, o tratamento da quimioterapia, ele tem muito efeito colateral nos primeiros dias. A paciente passa mal. Agora, vamos recapitular um pouquinho. A gente está falando, o paciente teve esse diagnóstico. Como que funciona, até para você, a parte psicológica e a parte médica, como funciona a receptividade dessa pessoa com o resultado, como você fala isso também, porque tem toda uma técnica, é uma coisa difícil tanto para o paciente quanto para o médico. A gente não deseja que ninguém esteja nessa situação. Não. É desafiador, é muito mais difícil comunicar uma má notícia do que estudar um tipo de câncer, um tratamento. Na medicina, a gente tem até um protocolo que chama protocolo Spikes, sobre como comunicar más notícias. Eu li aquele protocolo e falei, não, eu não vou seguir esse protocolo, porque não tem como eu ficar seguindo aquele passo a passo igual para pessoas diferentes. Então, eu decidi que eu ia me espelhar em pessoas que são inspiradoras. Eu tenho um professor que é minha inspiração. Eu fiquei acompanhando ele 3 meses assiduamente para ver como que ele dava más notícias, como escutar o paciente. Às vezes ele chora, às vezes eu preciso só ficar do lado dele. Então, aprender todo esse manejo não foi lendo, foi vendo alguém fazendo. Porque, assim, palavras bonitas, elas convencem, mas é o bom exemplo que arrasta. Então, eu fiquei 3 meses observando como se fosse o meu mentor mesmo para como comunicar más notícias. Antes, eu tinha um pouquinho de medo de mexer com o paciente oncológico, porque eu falava, gente, é triste, mas hoje eu me sinto feliz de ser a pessoa que ajuda essas outras pessoas nesse momento tão difícil. Eu acho que essa colocação que você fez é muito importante, porque, na verdade, você está no papel de ajudadora. Exatamente, então, servir o outro. Exatamente, quando a gente tem o olhar de serviço, tudo fica mais fácil. A gente consegue elaborar desafios da nossa vida, desafios que o outro está passando, mas aí vem o coração servidor e quebra as barreiras. Exatamente. É importante o paciente saber que ele é importante para mim. Exatamente. Agora, vamos entender primeiro, quais são os tratamentos para o combate do câncer? O tratamento para o câncer de mama baseia em radioterapia, quimioterapia e cirurgia. A sequência desses tratamentos vai depender muito do tipo, de como o paciente, da idade desse paciente, do personal status, que a gente fala da condição física, da saúde desse paciente. Mas, basicamente, é esse pilar da rádio, da quimio e da cirurgia. Então, você pode, por exemplo, explicar quais são as consequências da rádio primeiro, para a gente saber fazer essa diferenciação? Sim, a radioterapia, de um modo geral, é como se fosse uma queimadura. Então, essa paciente que realizou a radioterapia, ela vai ter uma sensibilidade naquela mama, digamos que até eternamente. Diminui aos poucos, mas é sempre um lugar que a gente tem que ter mais cuidado na hora de tocar, porque é mais doloroso mesmo, às vezes vai ferir. Então, o pessoal da radioterapia, os médicos radio-oncologistas, eles já orientam aquele paciente, muitas das vezes até melhor do que eu. Eles já têm até uns protocolos de creme, do que pode fazer, porque de fato é uma queimadura. Então, a gente tem um cuidado específico do pós-radioterapia, igual você está falando. Eles têm um protocolo, o que passar, como fazer, manuseio, provavelmente. E a questão da químio, porque a químio traz um peso muito grande quando a gente fala. A gente pensa sempre o pior. Mas eu creio que dentro da medicina é uma solução. Isso.
Então, me explica um pouquinho a respeito como funciona a quimio. A quimioterapia, ela pode ser antes da cirurgia ou ela pode ser depois. A antes da cirurgia, a gente chama de quimioterapia neoadjuvante. Ela tem o intuito de diminuir o tumor para eu fazer uma cirurgia menos agressiva no meu paciente. Por isso que a gente não pode ficar comparando, a Camila fez primeiro a cirurgia, por que você não está fazendo? Ou, sei lá, a Letícia fez primeiro a cirurgia, depois a quimio. Então, a gente não pode comparar isso. A quimioterapia, ele é um tratamento que ele demanda muito realmente do paciente, porque ele tem muitos efeitos colaterais e ele é longo, são alguns meses de tratamento. Mas o intuito básico dele, falando de um modo geral, é que a quimioterapia ela tem a função de diminuir o tumor e assim o cirurgião da mama fazer uma cirurgia menos agressiva. E quais são os sintomas? Igual você está falando que tem vários sintomas depois da químio. Quais seriam eles? Os principais que os pacientes mais queixam para a gente é náusea, vômito, cefaleia. E alguns sinais de alarme que é muito bem orientado pelo oncologista. Então, tem alguns sinais de alarme, por exemplo, febre, esse paciente ele tem que procurar o pronto atendimento. Entendi. Eu já estive em alguns lugares, né, onde realiza a quimio, e uma coisa que eu percebi, que quando, você vai me confirmar isso, que quando a gente traz uma alegria para aquele ambiente, seja ou com um doutor, que às vezes tem os doutores da alegria, o doutor da alegria, ou mesmo vão pessoas visitar, fazer alguma coisa comunitária, isso ajuda na recuperação. Isso é uma observação minha ou seria um fato? Não, com certeza, é igual eu te falei, se a gente mostrar que a gente importa com o paciente, isso vai fazer diferença para ele com toda certeza e real. E, de fato, eles são importantes. Porque cada um tem um papel tem um papel importante, sim, na sociedade. Todo mundo é diferente, é especial. Então, eles nos importam também. Quem mexe com paciente oncológico vai concordar comigo, eles ensinam muito mais para a gente do que a gente mesmo para eles. Todo dia é um aprendizado diferente. Eu acho que, principalmente, quando a gente está lidando com criança ou mulheres também, e a gente espelha, a gente tem uma identidade muito grande. Então, a gente tem que sentir realmente o quanto eles são especiais. São. Agora, me fala sobre os mitos, porque todo mundo tem um mito a respeito de câncer de mama. Quais seriam eles? O principal é achar que todo nódulo é câncer de mama. Esse aí é o recorde, e não é. Às vezes pode ser um fibroadenoma, por exemplo, que é muito comum na mulher nova, às vezes ele pode até atrofiar e sumir, ou então um cisto, né, que não é nódulo, é uma bolinha de água, não precisa nem ficar acompanhando. Mas a mensagem principal que a gente deixa para os pacientes é, diante de qualquer alteração, tem sim que procurar um mastologista. Por exemplo, o nódulo mesmo, ele é um pouco duro, correto? Um nódulo suspeito. Exatamente, ele seria um pouco duro. Os outros têm essa característica, têm esses aspectos também ou são diferentes? Então, via de regra, o nódulo benigno, por exemplo, o fibroadenoma, ele é um nódulo muito móvel, ele acontece mais em mulheres novas. Então, quando eu palpo ele, eu já fico mais aliviada e acho que sim, ele é benigno. Mas não dispensa a avaliação do mastologista, que com certeza vai pedir um exame de imagem para a gente, ou às vezes até uma biópsia. O nódulo suspeito na paciente, ele é endurecido, eu não consigo palpar. Ou então, o câncer de mama, ele gera uma massa que não define nódulo também. Isso aí eu já fico em alerta. Entende? E tem cura o câncer de mama? Com certeza. Quanto antes eu iniciar o tratamento, maiores as chances da cura. Chega até a 95% de chance de cura. É por isso que a gente bate tanto na tecla de fazer mamografia, de se conhecer, de colocar isso também na cabeça das nossas amigas, tias, mãe, o tanto que é importante fazer rastreamento. Qual a idade mais propícia para o câncer aparecer? A partir dos 50 anos.
mas a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a gente começar o rastreamento a partir dos 40 com a mamografia naqueles pacientes de baixo risco. Os pacientes de alto risco é outro tipo de rastreamento, a gente começa antes e com outros exames também. Então, uma pessoa, o que seria uma pessoa de baixo risco? Uma pessoa de baixo risco é uma pessoa que não tem história de câncer de mama na família, por exemplo, ou que nunca foi submetida à radioterapia torácica. Essa é uma paciente que ela é isenta não, ela tem baixo risco de desenvolver câncer de mama. Porque o câncer, ele pode acontecer em qualquer pessoa, ele não escolhe classe social, raça, se é homem, se é mulher, ele pode acometer qualquer um de nós. É por isso que a gente tem que ser muito empático com aquela pessoa que está doente, porque também pode acontecer comigo. Agora, vamos pegar, eu falo assim, a genealogia de uma família. Você vê que a avó teve, aí a mãe também teve, a filha tem. Isso é algo muito comum, não é? Não é que seja comum, mas eu sabendo a história da minha família, isso me ajuda a começar o rastreamento antes. Porque aí eu vou diagnosticar antes se tiver câncer de mama e assim eu vou ter mais chances de um tratamento curativo, que é o que a gente quer sempre para esse paciente. Mas você, por exemplo, já pegou uma paciente que teve esse histórico? Sim, sim. Tanto que a gente recomenda para esse paciente fazer o painel genético, que a gente fala. Porque vai ajudar também a pesquisar outros tipos de câncer. Uma paciente que teve câncer de ovário é uma paciente de alto risco também. Ela tem mais chance de ter câncer de mama do que uma paciente que nunca teve nenhum outro tipo de câncer. Olha, interessante, eu não sabia disso. Explica um pouquinho, tem alguma correlação? Sim, porque é um câncer ginecológico. Por exemplo, outro câncer também que aumenta a chance é o câncer de intestino. É bom a gente sempre ter um médico de confiança, ir regularmente ao médico e ter aquele médico sempre do seu lado, porque ele sabe sua história pregressa e é ele que vai te ajudar a solicitar os exames de rastreamento no momento ideal. Não é bom ficar mudando sempre de médico, ou então, e só quando eu estou sentindo alguma coisa. Porque muitos pacientes falam, ai, mas eu não estou sentindo nada. Eu acho isso um perigo, porque a dor, muitas vezes, ela é silenciosa, né? O câncer é silencioso. Ele é silencioso. E eu falo que nós mulheres, principalmente, a gente tem que fazer um cronograma dessa parte. E aí, nesse cronograma, o que você indicaria? Como que seria o nosso cuidado, o nosso zelo? Seja com autoexame, seja com uma mamografia. Como que você faria um cronograma para as pessoas que estão nos assistindo? Lembrando que o autoexame, ele não substitui a mamografia para rastreamento. Ele está aí para dar um plus, para poder ajudar no diagnóstico, mas substituir, não. Eu acho que uma mulher mulher adulta jovem, ela já tem que ir ao ginecologista todo ano. Geralmente é o ginecologista que ajuda muito o mastologista a fazer esse rastreamento. Mas na minha concepção, depois que eu me tornei mastologista, eu indicaria sim que a partir dos 40 anos a mulher fosse ao mastologista de forma anual. Ótima, boa dica. Porque o exame de mamografia, ele é um exame que ele precisa ser muito bem analisado para a gente pegar qualquer alteração e já intervir. Perfeito. Agora, com relação à retirada da mama, como que funciona e também como funciona a cirurgia do câncer? A cirurgia do câncer, hoje em dia, ela já está muito mais avançada, graças a Deus. Antes, a gente fazia um tipo de cirurgia que chama Halsted. Tirava a mama toda a musculatura, tirava todos os linfonodos da axila e isso era muito mórbido para a paciente, né? Era praticamente uma mutilação. É, uma mutilação. Hoje, a gente tenta de todas as maneiras e consegue, felizmente, a fazer cirurgias bem menos agressivas. Retirar só o nódulo, fazer só a biópsia de linfonodo sentinela, que a gente fala que é pesquisar se tem câncer nos linfonodos na axila.
A gente tem a possibilidade de reconstrução, que eu acho que é isso que você também está querendo saber, né? Muitas pacientes a gente pode fazer a retirada da mama e já reconstruir de imediato. Isso não vale para todo mundo, mas é uma possibilidade. A reconstrução, ela pode acontecer ou com o implante mamário, ou com retalho miocutâneo, que a gente fala, aquelas pacientes que não conseguem colocar prótese, ou eu ainda posso fazer com o expansor, que é aquela paciente em via de regra que eu ainda não tenho pele, eu preciso de pele para poder colocar uma prótese. A cirurgia de reconstrução, quando ela não é imediata, às vezes ela leva um tempo, eu não resolvo tudo em uma cirurgia de imediato. Agora, a questão, a Angelina Jolie. É um caso que todo mundo ficou a par, todo mundo entendeu. Explica um pouquinho qual foi a postura dela, o porquê. E isso é uma coisa que tem acontecido? A Angelina Jolie, ela tem uma mutação que ela tem um alto risco de desenvolver câncer de mama. E ela foi fundamental nessa questão de rastreamento, porque ela ajudou também a divulgar essa possibilidade de fazer painel genético. Então, as pessoas começaram a falar, estudar, ler sobre isso. Mas não é tão simples assim você retirar as duas mamas, mas é algo sim a ser conversado quando você tem uma alteração nesse painel genético que deixa a paciente, leva a paciente a se tornar de alto risco para o câncer de mama. Então eu acho válido sim a gente conversar isso sempre de perto com um médico ou mastologista ou ginecologista, aquele que você tem confiança. Agora, Mariana, o que você falaria agora para o pessoal que está nos assistindo, que tem o câncer de mama? Qual seria o seu recado específico para essas pessoas? Meu recado é que elas não desistam, porque a gente escolheu essa profissão, a masto, a onco, a rádio, a fisioterapia, a psicologia. Se eu esquecer de algum profissional, me desculpa, a gente escolheu essas profissões para justamente ajudar vocês. Então, a gente está aqui do lado de vocês para mostrar o quanto vocês são importantes para a gente. Mas a gente também respeita o momento que o paciente quer iniciar o tratamento. Porque tem gente que demora a aceitar, que não quer tratar naquele momento. Então, olha agora para a câmera 2, para a câmera 3 ali e fala tudo que elas merecem ouvir. Para as pacientes com câncer de mama, vocês não desistam do tratamento. Nós estamos aqui para poder ajudá-las da melhor maneira possível e sempre respeitando o seu desejo, o momento que você quiser iniciar o tratamento. Mas quanto antes, melhor. Muito obrigada. Amei as dicas. E eu tenho certeza que esse carinho que você trouxe aqui para o programa, todas as pacientes receberam e elas se identificaram. Porque elas são especiais pra gente. São muito. Elas são muito especiais. Elas são muito mesmo pra gente. Deixa o seu Instagram. Meu Instagram é @doutora_mariana, doutora.mariana Mendes Nunes. Agora eu vou aproveitar e te contar uma coisa. Hoje a gente tem na culinária uma sopa com vegetais escuros. Me fala se isso é bom, se vai ajudar essa alimentação forte. Tem um diferencial para prevenção de câncer ou de doenças? Com certeza. Eu acabei de voltar de um congresso e a gente bate nessa tecla demais. Alimentação saudável, exercício físico e dormir bem são fatores que a gente pode atuar e diminuir o risco do câncer de mama. Fiquei muito feliz de saber que foi escolhido um prato pensando nisso. Que ótimo. Agora, mínimo de horas, porque a gente tem... Quanto tempo você vai dormir? Existe um mínimo? 8 horas. E 150 minutos de atividade física por semana. Que dariam mais ou menos meia hora por dia. É. Só para a gente ter um equilíbrio. Você não vai lá na academia e faz
150 minutos na segunda e fica livre. O que a gente bate na tecla é para a gente ser contínuo, na prática contínua, assim, para ser um hábito mesmo. Hábito de dormir bem, de beber muita água, ter o hábito de caminhar, de fazer atividade física. Arrasou, perfeito. Estamos de volta no Sempre Feliz. No último feriado foi realizada a jornada científica Fé e Religião em Nova Lima. A equipe da Rede Super foi lá conferir. Vamos assistir? O Daniel e a Maria vieram de Varginha buscando respostas para os seus questionamentos sobre a Bíblia. Afinal, eles lidam muitas vezes com ensinamentos na universidade que vão contra o que eles aprenderam na igreja. Eu preciso saber defender a minha fé com os argumentos que eles vão tentar trazer para tentar desestabilizar aquilo que eu creio. E como eu tenho o entendimento da missão que eu preciso pregar a todas as pessoas, assim como Jesus nos disse, eu acredito que isso aqui é a ferramenta que Deus vai usar para compartilhar o evangelho a todas as pessoas. A gente tem que ficar mesmo atento e cada vez mais procurar, né, aprofundar nos assuntos para a gente não cair, né, coisas, né, falácias. E esse evento aqui, ele está sendo uma bênção. O evento Jornada Científica Fé e Ciência, que acontece aqui em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, busca preparar os cristãos para a defesa da fé. Através de palestras que também se estenderam para a Igreja Batista da Lagoinha, os participantes receberam uma explicação científica sobre a criação segundo as Escrituras, através da teoria do design inteligente, um grupo que conta com profissionais acadêmicos de diversas áreas do conhecimento. Nosso intuito não é fazer nada apologético, no sentido de Bíblia propriamente dita. A gente vai fazer uma mescla, mas é da gente justamente tratar sobre fatos científicos da Bíblia, como a cosmovisão cristã pode alterar a sua visão da ciência e como os fatos falam e proclamam a glória de Deus. Entre os temas principais está o embate entre o criacionismo e a evolução. Será que somos frutos do acaso ou de uma mente inteligente? Design inteligente é uma teoria científica que mostra claramente que fomos feitos prontos por um designer inteligentíssimo. É uma teoria, então, que se contrapõe àquela ideia que seríamos amebas evoluídas, que há milhões de anos atrás, nesse planeta, uma sopa ácida escaldante teria surgido, e lá uma ameba que teria evoluído, que os chimpanzés seriam os nossos parentes. A gente diz que não, que a ciência hoje descobriu que essa história da evolução darwiniana faliu. O acaso ele não gera nada. Entendeu? Por isso que precisa de um ser inteligente, uma mente inteligente que possa projetar. No caso de um bolo, precisa de um confeiteiro. E no caso da vida, precisa de um Deus. De acordo com os especialistas, não há convergência entre o texto bíblico e o surgimento do universo a partir do nada. É muito mais fácil você explicar que o universo e a vida têm as características que eles têm, as regularidades, as continuidades, as constantes cosmológicas, né? As leis da química, a lei de conservação de massa e tudo mais. É muito mais fácil você explicar a existência de tudo isso que a gente observa a partir de uma mente inteligente que projetou para ser assim, e não só projetou, criou para ser assim, mas as mantém assim. Os céus proclamam a glória de Deus. Então, todas essas coisas, elas são científicas. Quando você vai para o espaço, tem mais de 100 bilhões de estrelas. E Deus chama todas pelo nome. Então, é o tamanho que Deus tem. Eu tenho dificuldade de aprender 36 nomes. Imagine 100 bilhões de estrelas. E para os cristãos de plantão, o crescimento não deve ser somente na graça, mas também no conhecimento. O que o cristão precisa fazer é aprender a entrar no campo de batalha. Aprender a entrar no campo de batalha da mente. Então, quando a gente entra dentro do campo de batalha da ciência e aprende ciência, e a gente verifica que os melhores dados, os dados mais recentes, apontam para que uma mente inteligente criou o universo. A ciência não pode dizer quem ela é, mas ela vai dar implicações para que a gente pergunte, através da filosofia e da teologia, quem é a melhor pessoa, o nome dessa pessoa que encaixa nessa mente inteligente. Nós aqui estamos com essa tarefa tão linda de ser sal, luz e trazer para a igreja brasileira, não apenas aqui no nosso país,
mas para a Igreja do Senhor em toda a terra. A necessidade de, nesse tempo que nós estamos vivendo, trazer as verdades das Escrituras, os fundamentos da nossa fé. A nossa querida pastora Ângela, idealizadora do evento aqui em Belo Horizonte, recebeu das mãos do Marcos, como forma de agradecimento e carinho, o título de embaixadora do projeto. A pastora Ângela, uma mulher também da ciência, que estudou bioquímica, sabe até o que são os aminoácidos, né, pastora? Percebeu, assim, de pronto a importância do design inteligente, uma ciência que nos aproxima da palavra de Deus. Para mim é uma honra muito grande e é a igreja, é a nossa igreja, é o povo de Deus lado a lado com a ciência, com o que Deus nos tem dado, mostrando a luz, a glória dele, que ele é o Senhor, o Criador. E com tanto conhecimento apresentado, o Daniel se enche de fé e esperança. Eu tô, cara, sinceramente maravilhado com o conhecimento que Deus tá dando a todas as pessoas que estão contribuindo aqui com a gente, compartilhando aqui com a gente. E meu anseio, meu intuito é aprender para poder ser usado como eles são usados, em nome de Jesus. Muito bom, parabéns por esse evento tão importante para a sociedade. E eu vou falar para vocês que eu tive prazer de estar com a pastora Ângela e a gente trocou várias ideias. E isso mostra cada vez mais que quanto mais a gente se aprofunda na ciência, mais a gente entende que a criação inteligente vem de uma única só pessoa, do Senhor. E agora, receitas para vocês. A de hoje é a sopa de brócolis e espinafre. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Fabiano, eu estava te perguntando como que fala o seu sobrenome. Albernaz. Descendente de espanhol. De espanhol. Se eu não me engano, é espanhol, não tenho certeza não. Esse nome chique, com certeza. O restante vem do certeza. Ué, duas que eu amo, comida árabe e comida espanhola. Mas hoje você trouxe algo muito especial. Trouxe. E eu sei que está agregando um valor para tudo aquilo que a gente conversou. Exatamente. Me conta um pouquinho por que você escolheu e o que significa os vegetais verdes escuros. Então, a ideia hoje foi trazer os vegetais, porque como é a Semana da Mulher, então vem essa coisa que todo mundo, eu pelo menos gosto, e as vitaminas que tem, ela é rica em fósforo, cálcio, vitamina A, vitamina K, é o aliado das dietas. Gente, olha, guarda isso, aliado das dietas. É aliado das dietas. Pergunta se eu não vou amar. Olha só, vitamina e bom pra dieta. Vitamina e bom pra dieta. E gostoso. Gostoso. Então, e leve, né? E fácil de fazer também, que é o importante. Então, vamos lá. Me fala todos os ingredientes. Então, aqui nós vamos usar água, o brócolis comum, o espinafre, uma batata cozida e o tempero tradicional, que é o alho, cebola e sal. O porquê que eu trouxe dessa brócolis, que geralmente ninguém conhece. Desculpa. Essa é a brócolis comum. A outra seria? A brócolis, eu conheço a ninja. Aquela mais parecendo um buquê. É verdade, agora que eu vi a diferença. Ela é mais abertinha. Ela é mais abertinha e o custo-benefício dela é melhor também. Ela é bem mais barata e rende mais. Ué, isso é uma coisa boa. Muito bom. Porque aqui eu falo que a cozinha tem que ser inteligente, criativa e também tem que ajudar no orçamento familiar. Com certeza. Então, aqui tem isso. Aqui tá tudo. Essa é a base toda do prato. Tá. E aqui eu fiz uma torradinha com massa de pizza. Olha, que interessante. Temperada. Fácil de fazer Fácil de também. fazer. Essa massa de pizza é muito fácil. Então, depois você dá a dica pra gente. Docinho. Então, vamos começar? Primeira coisa, que eu já deixei a água fervendo. Nós vamos entrar com brócolis para cozinhar bem. Deixar ele aqui cozinhando até murchar. E depois nós vamos processar ele ou bater ele. Vou aproveitar e vou perguntar para a doutora Mariana. Doutora Mariana, o brócolis,
o espinafre, eles são componentes fundamentais para a prevenção de câncer? Sim, porque faz parte de uma dieta balanceada, natural. São os pilares para diminuir o risco do câncer de mama, sim. Inclusive, eu estou aqui prestando atenção que eu quero fazer na minha casa. Então tá. Então nós estamos aprovados. Então vamos lá. aprovado. Espero que goste. Aí aqui nós vamos deixar cozinhando em torno assim, de uns 7 a 10 minutos. Até ela ficar bem mole. Nós vamos bater depois no liquidificador. E primeiro a gente depois espera. nós vamos esperar dar uma murchada. Depois a gente entra com o refogado, que é o alho, a cebola. Será que a gente não pode já começar a fazer essa parte, não? Vou entrar aqui com a cebola. Você vê, nem óleo eu tô usando. Tá bem leve mesmo. Porque a cebola vai soltar o líquido dela, né? Ela dá uma desidratada? Sim. Só para dar aquele saborzinho mesmo de mãe, né? Um pouquinho de alho. Esse aqui é só alho batido? Só alho batido. Esperar dar uma murchada, que depois nós vamos vir com o líquido batido e acrescentar aqui. Olha! E finalizar com o espinafre. Gostei, gostei. E me conta, de onde que veio essa paixão sua pela culinária? Na verdade, foi a questão de necessidade. Como minha mãe sempre trabalhou o dia inteiro, fez cada um lá em casa se virar para se alimentar. Meu pai nunca foi presente, então aí foi todo mundo lá em casa cozinha. Então, quer dizer, desde os 11 anos que eu cozinho. Profissionalmente, pode pôr 9 a 10 anos. Eu amo essa história da necessidade, Sim. Porque às vezes a gente descobre o nosso potencial quando a gente precisa fazer algo que muitas vezes os outros não acreditam que nós damos conta. Exatamente. Tem uma pessoa, uma empreendedora, uma grande, que chama Mary Kay Ash. Ela aprendeu a desenvolver a cozinha exatamente porque ela precisava ajudar os pais e ela ia pequenininha, subia num degrau e ia fazer. E ela começou a empreender porque desde cedo a mãe falava com ela assim, você pode, você pode. E é o que eu estou olhando para você e com certeza você deve ter escutado. Sim, porque sim. nós podemos. Sim, exatamente. Eu já tive muito também o não. Mas é através desse não que eu vou pro sim. Exatamente. Eu falo que o não é pessoal. Não. A partir do momento que você não leva o não pro pessoal, você aceita ele de uma forma muito mais leve. Sim. Você só consegue desenvolver mais na carreira. Sim. Aí eu acabei, falei, vou fazendo. Fiz a faculdade, já pensei muitas vezes em parar. Mas continuou. Me pergunta, você vai fazer o quê? Se você largar a cozinha. Aí não larga. Mas é a paixão, é a sua paixão. É a paixão. Aqui, ó, você pode dar uma olhada aqui que ela já tá murchando. O cheiro maravilhoso, né? E aí você consegue lembrar de alguns fatos curiosos, você criança cozinhando? Tudo começou no miojo, né? O famoso miojo do macarrão instantâneo. Mas aí depois eu sempre fui muito apaixonado com arroz e feijão. Olha. E curioso, então a curiosidade me fez aprender. Eu falo assim, uma pessoa curiosa é uma pessoa que explora e só vai buscar algo novo, ela não fica no mesmo. Não fica. Aí fui olhando na televisão hoje, naquela época, vamos dizer assim, não tinha tanto recurso igual tem hoje, né? E aí você foi buscando. Fui buscando. Eu falo que a cozinha, nem todo mundo sabe tudo, porque cada dia tem uma coisa nova. Com certeza. Então se falar assim, eu sei tudo, quem sabe tudo, só o desejo Senhor. Boa sorte, porque não tem como. Eu acho que qualquer profissão. Hoje, por exemplo, você vê uma medicina, com tanto que ela está avançada, como a doutora ali explicou. Antigamente era mais difícil. A cozinha também era. Hoje não. Vamos se dizer que hoje a cozinha está mais preguiçosa. A tecnologia também está entrando na área da cozinha. Agora, diz que eu não sei, mas o verdadeiro chefe é aquele que gosta da cozinha, gosta de colocar a mão na massa. Exatamente. E cozinhar com amor, né? Porque não adianta você falar assim, eu cozinho e só pro hobby, só para fazer mesmo, profissão. Eu, na época que eu dei aula, eu falava isso muito com os alunos. Eu falei assim, não, primeira coisa, se valorize. Porque ninguém te valoriza lá fora. Aprende a te dar o valor, você é caro, sou. Só que eu plantei por isso.
Essa parte, assim, falar, você é cara, é uma coisa tão... Eu escuto isso muito. Escuta, eu falo assim, você não pode dar preço ao trabalho do outro. Não, mas querendo ou não, nessa área minha, escuta muito. Nossa, mas você tá caro do lado ali, é mais barato. A gente vê essas piadas tudo, mas realmente existe. Eu penso de uma maneira que, a partir do momento que você sabe o valor do seu trabalho, cabe você a Eu penso o seguinte, você é caro, Fabiano? Sou. Mas por que você não valorizou o que já está com você? Se você está tendo que buscar fora. Exatamente. Eu acho que é isso, essa valorização que não existe muito dentro da cozinha. Mas eu acho que em todas as profissões, a partir do momento que você se valoriza, você sabe o seu valor, sim, você se destaca e não interessa os outros. Exatamente. Nada na sua raia e tá tudo bem. Eu ensinava isso muito, nunca baixar a cabeça. Porque o ser humano, vamos dizer, em geral, ele tem a mania, ele planta e já quer colher. Esquece do processo. Esquece daquele processo de regar. Exato. Eu falava isso muito, gente, rega, porque você vai ter uma colheita bem melhor lá na frente. Que já quer fazer aqui, já quer tudo pronto, mas... E é no a gente ora pela chuva, né, e não está disposto a lidar com a lama. Exato. Isso é muito comum. Isso nos dias de hoje, eu acho que principalmente na geração que a gente está, isso é o que a gente mais escuta. Muito. E nada adianta fazer com pressa. Agora, você dava aula onde? Eu dei aula, pode falar? Ué, pode. Eu dei aula no Instituto Gourmet. Mas olha, você era um bom professor, bonzinho ou era bravo e exigente? Eu não sei se é bravo. Eu acho que não sei se isso é um defeito, se é uma qualidade, mas... Posso falar que você é paciente? Sim. Ai, isso é tão bom. Tô vendo que você tá me explicando aqui, eu tô adorando. Aqui, ó, pra você ver, já foi. Já murchou bem. Bem que você falou que não precisava de água. Não, aqui, ó. Tá bem molhadinho. E o nosso blog já deve estar quase pronto também, ó. Como é que ele tá verdinho? Um segredo que o pessoal fala assim, não, gente, eu não consigo cozinhar brócolis e ele ficar verde. Aqui eu não coloquei porque esse brócolis não tem necessidade. No que você for cozinhar o brócolis, você coloca um pouco de bicarbonato. Quantidade? Uma colherzinha daquela de chazinho. Ele vai ficar verdinho. E o segredo sempre é, cozinhou, colocar numa água com gelo. Pra ele parar o cozimento, senão ele vai dar aquela papa. Ah, entendi. Então, se eu quisesse ele normal agora, se eu não fosse... Aqui nós vamos usar ele desse jeito porque vai ser uma sopa, né? Tá, mas se não fosse, eu tiraria dele e colocaria numa água com gelo. Esperou cair a temperatura, você pode até congelar. Ai, amei a dica. E outro detalhe também da receita é que nós não vamos usar um creme de leite. Porque hoje está tendo muito essa questão de tolerâncias. E nós vamos dar uma engrossada nessa sopa com batata cozida. Ali ela já está cozida. Ah, interessante, eu não sabia. Então você pode fazer essa substituição? Sim, sim. Se você colocasse o creme de leite, por exemplo, ele ficaria bem mais cremoso. Mas hoje a gente está tendo, como você falou, a gente quer opções mais saudáveis. Sim, queremos. Mas será que todo mundo tem as condições? Porque hoje uma dieta sai cara. Você quer manter um ritmo de dieta, é puxadinho. Tô te achando um empreendedor nota 1000. Muito bom. Muito bom, né? Além da gestão da cozinha, faz a gestão financeira. Ah, eu olho isso muito. Importante. Eu olho. A questão de desperdício, pesquisar, é comigo mesmo. Ah, pois é. E aí, como é que tá? Já tá pronto? Nós vamos saber aqui agora. Creio eu que sim. Olha. Você pode deixar o tanto que você quiser. Se você quiser deixar ela aqui desmanchando, você pode deixar. Então, pronto, a gente já pode dar continuidade. Podemos dar continuidade. Daqui agora eu vou pro liquidificador. Então, por favor, fica mais fácil. Deixa eu ver. Fabiano, me fala uma coisa. Essa sopa a gente pode congelar? Pode. Ela não fica aguada depois que não descongela, não? Não vai ficar por causa da batata. Ah, legal. E eu posso falar que, por exemplo, se a gente comer pelo menos 3 vezes na semana, no lugar do jantar, a gente dá uma desinchada, a gente consegue emagrecer um pouquinho. Eu sou suspeito para falar, né, de emagrecer, né, mas como esse tempo nosso, esse clima nosso tá muito estranho, hoje mais a pessoa tá ficando mais inchada, né? Pois é, deve ser uma sopa que deve dar uma desinchada, Aqui, ó, quase um detox. E pode usar a própria água dela para bater, viu?
Muita gente gosta de fazer o arroz com brócolis e descarta a água, né? Aqui eu vou usar uma batata já cozida. Vou pôr mais água aqui. E só processar e depois voltar ali para aquele refogado. O sal, o tempero vai ser, o sal vai ser no final. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, enquanto a gente bate aqui, a gente corre e a gente vai chamar que vem a receita. Depois que a gente bateu... A mágica da televisão, né? Vamos lá. Vamos lá. E agora vamos para o outro passo. Aqui agora a gente vai juntar. Ah, se mais ficou muito rala, você pode colocar outra batata. Se você quiser fazer um creme mais grossinho, você acrescenta a batata ou creme de leite. Aí, ó, praticamente pronto. Agora é só acertar o sal. Pimenta, não sei se convém pôr, porque tem a questão da alergia da pimenta. Nem todos podem. Mas aí a gente pode deixar à parte, quem quiser, né? Sim, sim. Coloca. Amei! Então, a gente já vai poder experimentar e saborear? Só vou chegar agora no sal. Está pronto. Ali. Ó, perfeito. Então, vou colocar aqui. Ela é uma sopa que a gente pode tomar fria. Que existem aquelas sopas que você pode tomar tanto quente quanto fria. Ela entra nesse... Eu sou um apaixonado com sopa, né? Também amo. Pra mim, pode estar calor, frio, que eu gosto de uma sopa. Eu não sou muito fã da sopa gelada, não. Eu prefiro a quente. Eu acho que deixa de ser sopa, né? Ela vira mais um... A palavra sopa lembra assim, é quente, é calor, é frio, tomar uma sopinha, um caldo. Tá pronto. Então vamos... Se incomoda de nos servir aqui, que eu e a doutora Mariana, nós vamos saborear. Com muita alegria. Espero e foi muito rápido. É muito rapidinho. Ah, você peneira? Não. Ah, boa pergunta. Não gosto. Eu gosto de aproveitar 100% do alimento. Até porque a gente pôs tanto nutriente. É isso. Você quer colocar alguma coisa a mais ou vou levar lá pra... Vou levar lá e aqui eu vou montar os biscoitinhos. Perfeito. Enquanto isso eu vou levando. Doutora Maria, peraí. Dá pra você levar aí? Dá. Minha mão é pequena. Eu vou levando. Quer ajuda? Não, aqui, ó. Doutora Mariana, nós vamos experimentar. Vou buscar os biscoitinhos feitos de massa de pizza. Massa de pizza. Massa de pizza. A básica de pizza. Peraí. Enquanto... Aqui eu não vi. Aqui, ó. Se a gente for fit, a gente pula. A gente quer só na sopa. Mas nós vamos aproveitar hoje. Eu quero experimentar tudo, Eu também. Ó. Mas antes da gente experimentar essa maravilha, a gente vai agradecer pelo alimento. Senhor, muito obrigada pela vida da Mariana, pela vida do Fabiano. Muito obrigada por todas as pessoas que estão assistindo o programa, por todas as pessoas que aqui se encontram. E obrigada por esse alimento.
Que o Senhor não deixe faltar nada na casa de ninguém. Que o Senhor continue nos suprindo cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Vamos experimentar? Enquanto isso, deixa seu Instagram pra gente. Tô curiosa, hein, Fabiano? Meu Instagram é @FabianoAbernaz. Olha. Adorei. Gostei muito também. Muito. E eu sou intolerante à lactose. Ó, então, ó, viu? Aí eu gostei muito do detalhe de poder substituir pela batata. Exatamente. E sem contar que ela é rápida, né? Rápida, fácil, perfeita. Amei. Muito boa. Doutora, deixe pra gente mais uma vez o seu contato. Meu Instagram é @doutora.marianamendesnunes. E o Sempre Feliz fica por aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser.